Olá, muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar do direito do consumidor. Agora, no dia 11 de setembro, a gente faz 30 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor. Quantas coisas mudaram nesses 30 anos? Antes o consumidor não tinha aí um amparo legal na lei para suas defesas. Quem diria que eu receberia danos morais por o fornecedor ter me colocado para o consumo de produtos indevidos ou atrasos de entrega de produtos ou outras possibilidades que a gente se encontra. Então hoje a gente vai estudar mais um pouco sobre a história do direito do consumidor, mas também a parte jurídica que temos pela frente, que é muito importante separarmos aí quem é consumidor, quem é fornecedor, quem não é consumidor, quem pode alicerçar seus direitos no Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá? O artigo 3º da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele fala exatamente que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então, olha para você ver, todos que fornecem serviços ou então vendem produtos pessoas públicas ou então pessoa jurídica, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, quer dizer, até aquele vendedor de cachorro quente é fornecedor nacional e estrangeiro, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, as duas coisas, se você fornece produtos ou presta serviços, e está categorizado aí como fornecedor, mas um dos requisitos mais importantes que a gente tem para alicerçarmos é a habitualidade. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem em mente aqui de fornecedor quem são os fornecedores. Então fornecedor, eu tenho um fornecedor. Primeiro eu poderia classificá-lo assim, fornecedor real, para que você possa entendê-lo melhor. Então, o fornecedor real nada mais é aquele que participa do processo de fabricação ou produção do produto acabado, da parte, componente, inclusive a matéria-prima. Então, é o caso aí do fabricante. Então, o fabricante aqui, ó, ele é um fornecedor real. Tá? Isso é só para a gente ter essa noção doutrinária para quando nós desenvolvermos aqui a nossa ideia para conhecimento maior de fornecedor e consumidor, a gente tem mais essas pautas para responsabilidade. E o fornecedor aparente. Então, fornecedor aparente. Esse fornecedor aparente aqui, ele nada mais é aquele que participa do processo de fabricação ou produção que tem assim a sua participação, embora não tenha aquela participação direta, né? Então, aparente nada mais é aquele que, embora não tenha a participação direta do produto, apresenta-se como tal, numa posição de seu nome, marca, sinal distinto no produto final. Então, ali vem a sua marca no final. Então, ele tem como aparente. E uma terceira posição que a gente pode colocá-lo aqui é o presumido. O presumido, que é aquele que adquire ou vende os produtos sem uma identificação do seu fabricante, produtor, importador ou construtor, geralmente importadores e comerciantes. Então aqui eu tenho um comerciante, e aqui também eu tenho quem? Aqueles importadores. Então eu tenho aqui que, na verdade, fornecedor é um gênero, correto? Fornecedor aqui é um gênero, tá? Então isso aqui é como se fosse um gênero. E eu tenho 3 espécies. A espécie 1 é de fornecedor real, que é o fabricante. O fornecedor aparente é aquele que realmente eu vejo a marca dele. E o presumido é o comerciante, é o importador. Todos têm aí a sua cadeia dentro da linha de fornecedor. Então, fornecedor para mim é um gênero e eu tenho as espécies. E aí, agora, como nunca, eu tenho um fornecedor por equiparação.
Equiparação. Que nada mais é aquele que não aparece, tá? O fornecedor equiparado foi criado por Leonardo Bessa. Ele diz o seguinte, olha, é aquele que não aparece, porém equipara-se a fornecedor. Então imagine uma situação, por exemplo, a empresa que administra banco de dados. Então, empresas que administram banco de dados. Ela não aparece, mas ela é um fornecedor, está fornecendo dados para você, dos consumidores. Então, uma empresa de seguro que por trás dela tem um administrador de dados. Então, e também, né, um fornecedor por equiparação. Então, nós temos as espécies, que é um gênero de fornecedor, real, aparente, presumido e também chamado de equiparação. E o próprio artigo 3º, ele fala que podem ser fornecedores todas que têm na linha do que possa ser uma sociedade. Então, eu posso ter o despersonalizado, que o próprio Código Civil fala que eu tenho a sociedade despersonalizada. Tá? Então, se trata de fornecedores personalizada. Eu tenho também os despersonificado, que é a massa falida. Não deixa de ser fornecedor. Sociedade irregular. Eu tenho sociedade de fato. Também eu tenho aí pessoa jurídica de fato, que é os camelôs, também são fornecedores. Eu tenho. E a pessoa natural, física, que para o Código de Defesa do Consumidor não deixam de ser fornecedores. Aí, para ser fornecedor, para fim da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho a seguinte parâmetro: o reconhecimento de uma pessoa física ou jurídica, ou de um ente despersonalizado como fornecedor de serviços, atende critérios puramente objetivos, sendo irrelevantes à sua natureza jurídica. Isso não me importa a espécie dos serviços que prestam, é até mesmo o fato de tratar uma sociedade civil sem fins lucrativos ou de caráter beneficente, desde que está fornecendo o serviço, sabe? Então, por exemplo, filantrópicos, bastando que desempenha determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração. Então, o que eu preciso de ter como fornecedor ele nada mais, ele tem remuneração, tá? Remuneração e tem a habitualidade. Ele tem a habitualidade. Então, eu preciso de ter dois parâmetros. Tem uma remuneração e eu tenho aí uma habitualidade. É contínuo, que eu presto esse serviço, que eu tenho a questão mercantil de certos produtos. Então, não importa se sou despersonalizado, massa falida, irregular, sociedade de fato, camelô, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa pública, não importa. Importa que eu tenho essa remuneração e essa habitualidade. Então, tanto que o artigo 22 traz que os prestadores de serviços de direito público, órgãos públicos por si e suas empresas, tá? Concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quando às essências do contínuos. Então, as concessionárias, permissionárias, por exemplo, tem muitos aí, são das rodovias, nós pagamos aí os pedágios, as companhias de saneamentos básicos também estão integrados aí para esses fins. Então, serviços de transportes públicos, o destinatário final, prestação de serviços rodoviários, por meio de empresas concessionárias, são ditos como fornecedores. Serviços públicos de educação, serviços de telefonia, serviços públicos de fornecimento de água, esgoto, luz, energia elétrica, gás. Então, todo essa temos aí, eles são equiparados a fornecedores. São os prestadores direto. Então, tem essas características. Agora, também tem o que eu posso chamá-lo aqui de prestadores de direito privado. Então, nós vimos o público, agora nós vamos ver aqui os privados.
Os privados são empresas privadas, multinacionais, transnacionais. Exemplos aí podemos ter a Notebook, fabricantes em outros países como os Estados Unidos. As Casas Bahia, por exemplo, vende, mas não é. Identifica-se como fabricante, importadores. Eu tenho essas particularidades. Não concretiza fornecedor. Então, assim, fornecedor, para mim, como nós já pegamos lá atrás, que eu tenho um gênero, tem várias espécies. Então, eu tenho tanto pessoa jurídica como pessoa pública. Agora, pode não se caracterizar como fornecedor, por exemplo, atuar de forma isolada, em um único ato, vender um carro de seu uso. Aí não. Então, eu não sou fornecedor quando eu, por exemplo, tenho uma escola de inglês. Fornecedor, aqui, para não ficar uma palavra sem escrever tudo, né? Eu tenho aqui uma escola de inglês, exemplo, tá? Então eu tenho 30 computadores. Desses 30 computadores, eu quero vendê-los e vou trocá-los. Eu não sou fornecedor, porque eu não tenho a habitualidade de vender computador, tá? O meu negócio é vender serviço de educação, tá? Eu vendo conhecimento. Então, se eu tiver problema tratando da educação, do conhecimento referente à prestação de serviço das aulas de inglês, aí sim. Agora, esses computadores que, excepcionalmente, eu quis trocá-los em razão, porque eu quero equipamentos modernos, não, eu não estou aqui como fornecedor, tá? Eu não sou equiparado. Eu vou para a questão do direito civil, mesmo da responsabilidade civil, que aí são situações do vícios redibitórios e outras situações dessa natureza com um prazo bem exíguo para o fim de reclamá-lo. Por exemplo, precisa ter aí, como eu disse para vocês, a habitualidade daquele negócio. Então, por exemplo, um carro de uso, vendo. Tenho vários carros e a habitualidade faço negócios, trata-se de direito de consumidor. Então, eu vendo continuamente carro. Então, você imagina uma agência de carro. Então, eu vendo continuamente carro. Aí, então, eu tenho essa habitualidade. Então, eu sou fornecedor. Por exemplo, dentro dessa questão de fornecedor, você tem que ter essas duas situações. Eu tenho remuneração, e eu tenho aqui também a habitualidade. Eu preciso aí dessa habitualidade. Tá? Memorize isso é o mais importante que a gente tem dentro desse nosso contexto aí, quando a gente trata de consumidores, tranquilo? Aí a gente tem essas situações aí para os fins dessa situação aí de fornecedor. Agora, fornecedor como pessoa física. Então imagine aqui, pessoa física como fornecedor. Fornecedora, né? Como pessoa fornecedora. Então, uma pessoa física como fornecedora. O que temos aqui como pessoa física como fornecedora, a gente tem que ter o quê? Um profissional liberal, tá? O profissional liberal. Também tem pessoa que atua com habitualidade em algum ramo. Perfeito? Eu tenho também eventualidades com fins lucrativos e prestadores de serviço, exemplo, encanador, eletricistas, então prestam aqui serviços, tá? Essas pessoas são pessoas que eu posso considerar como fornecedores, porque a gente tem habitualidade e remuneração. Pessoas jurídicas, fornecedores, eu tenho aí também agora as pessoas jurídicas, pessoa jurídica fornecedora. Eu tenho pessoas privadas, né? Privada, a pública, nacional, estrangeira, a despersonificadas, como nós dizemos, entes despersonificados, despersonalizados. Eu tenho aí como a Itaipu, binacional, a massa falida,
são essas pessoas que eu tenho aí, os polos de comerciante, pessoa jurídica de fato, sociedade, em comum, irregular, camelô, são essas pessoas jurídicas que são fornecedores. Para que você possa entender o que é habitualidade, como a gente já mencionou aqui, as duas situações, remuneração e habitualidade, habitualidade e profissionalismo são complementação, tá? Então, quando eu falar para vocês habitualidade e profissionalismo, eu estou dizendo aqui da questão que a gente chama de são complementação um para o outro, tá? É uma complementação aí de um para o outro, para nós entendermos. Então, a atividade do fornecedor é habitual, tá? Habitual, porque ela é profissional, compreendeu? Então, assim, eu só consigo ter uma habitualidade, ser habitual, ter essa habitualidade, porque é profissional. Então, é um fato ligado com o outro, é uma complementação. Você não tem como ter habitualidade se você não tiver como profissão, tá? Então, cabeleireiro, mecânico, eletricista e assim por diante, é porque eu tenho um profissionalismo de motorista e outros fatos. Eu tenho aí a questão do profissionalismo. O profissionalismo é um plus em relação à habitualidade. Então, isso aqui é um plus, se completam, tá? A habitualidade, geralmente, você quando faz uma coisa continuamente, você fica bom. Então, por exemplo, venda de lote irregular. Sabe aqueles condomínios que as pessoas compram, iniciam-se sem que tenha aí autorização municipal, não faz as autorizações pertinentes, e se tornam depois irregulares. Não necessariamente porque não tem aí 360 metros cada lote, mas é porque você não consegue passar aí os registros imobiliários por falta das questões pertinentes à exigência da constituição de loteamentos dessa natureza, aí até mesmo para a Lei 6.015, que é a Lei de Registro Público. Então, o vendedor não desenvolve habitualidade como atividade de comercialização de lote. Ele vende um lote aqui só. Aquele cara que comprou, não gostou, pegou e vendeu esse único lote. Isso aqui não é vendedor, isso aqui não é fornecedor. Isso aqui ele não tem habitualidade e nem tem isso como profissão. Tá? Então eu não posso caracterizá-lo como fornecedor. Ele não tem isso aqui nem habitualidade, continuidade disso aqui, muito menos ele não tem profissão. A profissão dele não é de vender lote. Agora, uma pessoa jurídica como fornecedor, pela habitualidade, deverá estar presente na atividade fim. Então, a sua atividade fim, tá? É o que caracteriza. Então, nós tem que ter habitualidade, tem que ter a profissão e tem que ter o quê? Tem que ter ali, na atividade que você tem, a pessoa jurídica como fornecedor, a habitualidade deve estar presente na sua atividade fim. Então, eu tenho aí já 3 situações que me implicam nisso. Por exemplo, o mercado de frutas vende um computador, não se enquadra como Código de Defesa do Consumidor. Por quê? A questão da habitualidade, que é a presença da atividade fim dele, não é vender computador, é vender frutas. Então, eu não posso caracterizá-lo. A ausência da atividade fim, que é vender fruta. Então, eu tenho que caracterizar 3 coisas. Olha, a habitualidade, o profissionalismo e a sua atividade fim. Minha atividade fim é vender frutas. Minha atividade fim é vender ensino, inglês. Então, igual a escola de inglês, tinha habitualidade, tinha aula todos os dias. Profissionalismo, tinha um professor, um diretor. E qual que era a finalidade? Vender conhecimento, a língua inglesa. Não era computador que eles vendiam. Então, eu tenho que caracterizar essa situação para que eu possa, assim, o interpretá-lo, tá? A outra situação que nós falamos no início é quando a gente se trata aqui agora do fornecedor por equiparado, tá? Aqui, ó, fornecedor equiparado. Então, o fornecedor equiparado, ele tem a seguinte, assim, é aquele terceiro em relação de consumo.
Então, eu poderia chamar o terceiro em relação de consumo. Tá? O que seria isso? Olha, um terceiro apenas intermediário ou ajudante da relação do consumo principal, mas que atua frente a um consumidor. É aquele que tem seus dados cadastrados como mal pagador e não efetuou sequer uma compra ou um grupo de consumidor. Então, imagine aqui o cadastro dos inadimplentes. Então, vamos fazer um quadrinho aqui, ó. Aqui, ó, cadastro dos inadimplentes. Ok? E aqui eu tenho o consumidor e aqui eu tenho o fornecedor meu, né? Ele está fornecedor. Ele tem aqui uma cadeia. Ele que faz aqui esse cadastro, ele está como consumidor, como fornecedor equiparados, tá? Exemplo, uma empresa que tem um convênio com o Serasa. Perfeito? O que acontece? O Serasa aqui é equiparado. Então, tem entendimentos que se o Serasa colocar o nome em cadastros inadimplências erroneamente, aí ele é culpado. Ele vai ter que pagar. Porque ele é um fornecedor por equiparação. Ele trouxe uma situação errônea. Tá? Então, imagina assim, eu erroneamente tem lá, eu sou o autor, tá, de uma cobrança, de cobrar, e tem o réu, o Serasa, fazendo as suas pesquisas, por um erro, comete que, nesta cobrança, ele inverte. Quem réu, ele inverte. E coloca passa a expor o nome do autor, que é o credor, como devedor, erroneamente. Isso faz com que gere danos morais. Em razão de que? E quem vai ter? É o fornecedor por equiparação. Tá? Então, o STJ ele não entende, por exemplo, que uma propaganda enganosa, o veículo de comunicação tem como fornecedor equiparado. Aí o STJ já pacificou isso. Essa não seria a situação, porque você coloca numa mídia uma propaganda e aí ela é enganosa. Não necessariamente que aquele fornecedor por equiparação, que é emissora de TV ou então rádio, ou que seja, em qualquer situação, seja equiparado, que provocou essa situação em razão da publicidade enganosa que ali está fazendo. Aí o STJ já até pacificou, dizendo que nessa situação aqui eu não posso considerá-la, essa emissora de TV, enfim, essas redes sociais, como fornecedor equiparado, pois não é ele que está fazendo o fato acontecer. Ele precisa de fazer parte da relação, igual eu estou falando para você, quem, por exemplo, faz os cadastros e ali ele que distribui os cadastros. Então, se ele distribui um cadastro erroneamente, ele tem sim como fornecedor equiparado, em razão de que é ele que realmente faz com que chegou para outro errado. Agora, quando eu sou somente um meio, mas eu não tenho nenhuma forma de posicionar, o STJ já entendeu que não seria aí fornecedor. Como também olhar para todas outras situações que o estatuto do torcedor, esse teve como, na lei que é o estatuto do torcedor, então aqui olha, o estatuto do torcedor, que é a lei 10.671 de 2003, que fala lá no seu artigo 3º da lei, fala que, para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor nos termos da lei 8.078, que é o Código de Defesa do 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Estatuto do Fornecedor. Agora, a entidade responsável aí pela organização, bem como a entidade da prática desportiva detentora do mando de campo, que tem aí essas responsabilidades. Então, o Estatuto do Torcedor diz que, para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor. Tá? Então, assim, aquela entidade responsável pela organização
bem como a entidade da prática desportiva, detentora do mando de campo, tem ali todos esses fornecedores, tem o amparo do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Em razão dessa particularidade. Então nós tivemos uma ideia de quem são os fornecedores. A gente vai fazer um pequeno intervalo e no próximo vídeo a gente vai falar sobre os produtos como objeto de relação de consumo e posteriormente nós vamos falar quem são os consumidores e como que é aí dentro do Código de Defesa do Consumidor. A gente se vê em breve.